virar aqui porque eu tô com aberto ele no outro computador. Tá? Então Tá gravando já? Tá. Tá. Discussão do texto é educação menor como dispositivo potencializador de uma escola a outra. E aí eu concordo com o João, apesar do Galo estar como primeiro autor nesse texto aqui, eu tenho quase certeza que a escrita toda é da Alexandrina, né? Eu reconheço essa escrita porque a Alexandrina foi a minha orientadora de doutorado, né? Então esse texto é dela. É claro que se o Galo assinou é porque ele deve ter lido, feito junto, discutido, mas a escrita, o estilo de escrita é bem dela, eu reconheço bem o. Então acho que você tinha razão, João, né? É um texto, né? Tá assinado pelo Galo, mas a participação dele aqui deve ter sido meio de olhar o texto depois, dar uma sugestão, alguma coisa assim. Até fazer pequenos excertos, mas a redação do texto é dela. E aí, assim, da minha parte, eu percebi que é um texto que, fazendo uma introdução, retoma tudo aquilo que a gente discutiu no texto, no livro Educação Menor, né? Retoma a questão de uma outra educação ou educação outra. O que é novo aqui, que não está presente no livro da Educação Menor, é essa articulação com a discussão do neoliberalismo. E isso não tem naquele livro Educação Menor inteiro, não tem muito essa discussão, tá? Até fala da questão, né, dos agenciamentos, uma citação ou outra ao capitalismo, mas não tem essa relação bem forte com a questão do neoliberalismo, da governamentalidade, da biopolítica, que é uma aproximação que esse texto faz com muito mais força, né? Mas especificamente na questão da educação menor, ele não faz nenhum acréscimo à discussão do livro, tá? Então, não tem nada novo aqui que a gente já não discutiu nos outros encontros. Exceto, talvez, quando ela fala. Eu achei. Não é bem uma novidade, mas eu achei que foi bem pertinente com um texto que nós lemos para sexta-feira, João, para aquela sua participação na aula de didática, quando a gente discutiu o texto do Entre o Estranhamento e a Espreita, de uma orientanda, que Nape, eu acho, que é uma orientanda do Christian Mosse, né? Inclusive, lá na discussão, eu falei, me referi como se fosse da Corazza, e não era da Corazza o texto, né? Eu tava com o texto da Corazza, sei lá por quê. Mas era o texto dessa tal de Knape com o Mosse, né, como orientador. Eu achei que você E estava lá fazendo naquele texto. referência a alguma passagem que ela tinha feito. Não que você estava falando É. que o texto era dela. Ah, é? É, eu achei que era alguma. Porque ela traz a Corasa também, se eu não me engano, no texto, né? Eu achei que você estava falando de alguma passagem, assim, do texto. Então, acho que eu falei merda mesmo, porque na minha cabeça o texto era dela. Aí a hora que eu fui fazer o upload da discussão no YouTube, aí eu vi que, mano, na hora de colocar referência, eu vi, não é da Corazza esse texto, o que eu tô com ela na cabeça, né? É que a gente tem falado bastante nela e no Amorim ultimamente, e eu fiquei com isso na cabeça, né? Agora, um outro cara para a gente discutir, voltar a discutir com frequência, é esse Mossi, né? Porque a gente já teve uma discussão de um texto sobre o corpo dele que foi muito boa, você lembra disso? No Sim, âmbito era do bem legal GPEP de aquele texto. sábado ainda, né? Aquele texto foi muito bom, um texto sobre o corpo, e eu acho que, Das fendas, né? exato, o texto da Fenda. E esse último texto da orientanda dele, que eu presumo que seja, né, normalmente quando coloca como segundo autor é isso, também foi um texto muito bom. Eu gostei demais do texto de sexta, né? E aí, aquele texto fala a espreita de uma coisa que a Alexandrina com o Galo aqui falam de educação de trincheira. E eu achei interessante essa conexão, porque o que é você estar entrincheirado se não é não estar preparado, sabe? Que para mim é muito próximo de estar à espreita, né? Lá naquela discussão eu fiz a relação com caça, né? Ou seja, você está próximo de o acontecimento a oportunidade da caça é um acontecimento.
como o início de uma guerra de trincheiras é um acontecimento. Não é uma coisa que você pode controlar, antecipar, prever. Entretanto, você tem que estar atento, né? É essa atenção. Em alguma passagem aqui ela fala também de o professor não cria acontecimento, mas ele potencializa. Então, não que eu tenha achado isso novo, mas eu achei muito conveniente, particular com a discussão de sexta que nós tivemos. Inclusive, né, se a Monique, qualquer um que não estava presente na sexta, pode acessar isso daí, tá lá no YouTube, pode. O João fez uma bela exposição sobre o texto, tá? Bom, então era só isso daí, né? Eu vou deixar vocês falarem, depois eu volto a discutir algumas coisinhas. Ô, Monique, como a Camila não está presente hoje, então você volta a ser a conversadora oficial, né? Olha, mas as outras já tinha eu retornado, hein? Vamos lá, então. Você Bom, tenta igual escapar, você mas não dá, falou. né? Exato, não tem como. Igual você falou, a hora que eu iniciei a leitura ali na introdução, eu falei, nossa, eu acredito que vai afirmar o que nós estamos vindo debatendo a todo momento. O que eu achei bem interessante é que a todo momento lança perguntas, né? Ela vai lançando as perguntas ali conforme o desenvolver do texto dela. Achei bem interessante isso, porque até reforça nós ficarmos pensando e recapitulando essa educação menor. O que, assim, eu vou dizer o que me chamou a atenção, né? Que ela vem falando, além do que já vem repetindo com relação ao que a gente vem estudando. Achei interessante quando ela fala da partitura musical, porque querendo ou não, analisa de uma outra maneira, né? O olhar para uma outra maneira e interpretar. E ainda mais quando ela fala que a escola é como uma orquestra, né? Que o maestro, ele vem e ele estipula o que deve ser feito. Até porque ele também tem que seguir uma regra, ele também tem que seguir uma lógica. Achei isso muito legal. E daí, quando fala, né, das diferentes linhas molares e tenta nos enrijecer. E é através disso, que está baseado, daí entra no que você falou, que eu aqui grifei bastante, que é na política brasileira neoliberal, que eu achei muito legal ela trazer isso para dentro do texto e isso para a gente conseguir compreender esse cenário, compreender essas ações. Achei muito legal também quando ela cita agentes de nossas vidas e não seguidores de regras. Achei muito legal. Frases assim soltas que fazem a gente cada vez recapitular ainda mais. E o que eu coloquei assim como essa parte que me chama mais atenção do neoliberalismo foi a contaminação, né, que vem diante de todos nós, com esse consumo sem limite que nós temos, e daí a todo momento seguindo, né, uma lógica. E no final, que eu também grifei aqui, que foi o que você falou, das zona das trincheiras, que foi o que mais me marcou para entender essa educação menor, essas resistências, esses caminhos desviantes que estamos para tentar ter essas fugas. Foi isso. Tudo bem. João, quer fazer seus comentários? Vou fazer alguns assim, mas rapidamente, né? Concordo que o que esse texto parece trazer enquanto foco maior, assim, né? A questão do neoliberalismo, o livro não parece ter trazido, né? E aí acho que pode ser interessante, né? Pelo menos uma possibilidade de relação a mais possível com o neoliberalismo que ela faz, coisa que talvez o livro não tenha dado tanto atenção, então, de certa forma, o texto complementa, né, a ideia da educação menor, mas ao mesmo tempo, e isso até alguns pensamentos que eu já compartilhei assim com vocês, eu não gosto muito quando há uma conexão acentuada assim com o neoliberalismo, sabe? Me traz uma ideia muito, entre aspas, assim, de que se acabássemos com o neoliberalismo, acabariam nossos problemas, né? Apesar dela comentar lá que, logicamente, não é essa a ideia, né?
né? Não se está pensando num anti-neoliberalismo para colocar alguma coisa no lugar, porque também é uma outra formação discursiva, né, a se colocar no lugar, e aí nós precisaríamos pensar nas relações de saber-poder, etc. Mas eu acho que martelar não, mas bater excessivamente nessa tecla assim do neoliberalismo, de uns tempos para cá não vem me agradando tanto, assim, eu senti um pouco isso no texto, assim. Mas nos momentos que ela fez, eu acho que fez muito bem, e é muito bacana, é só uma visão que eu tô tendo, assim, tô tentando expressar, né? Eu acho que também existem outras, aproveitando aí a ideia das linhas, né, que a Monique trouxe, né? Existem outras linhas que não só do neoliberalismo, né, que constituem a nossa subjetividade, né? Eu pensei em duas opções, assim, né, para esse texto. Ou, primeira, que ou ela teria usado a educação menor para compor o pensamento dela, né, sobre o neoliberalismo, e aí eu acho mais interessante. Ou uma segunda opção que ela, nesse texto aqui, ela falou sobre a educação menor, assim, explicou sobre a educação menor. E aí talvez não teria ficado talvez tão interessante assim, porque daí não se aprofundou, né? Não trouxe alguma coisa assim que a gente possa falar que é nova em relação ao que o Galo já teria escrito, né? E aí eu acho que uma última passagem que eu queria assinalar assim, é quando ela coloca sobre o não investimento em espaços fixos e fixantes, né? Que ela chama de estriados, mas em espaços e territórios abertos, que ela chama de liso. E aí me remete um pouco àquela discussão dos espaços vazios, né, que a gente estava tendo. Então, operar pelos espaços vazios, nos espaços vazios, né, de alguma forma parece que remete um pouco a essa ideia de territórios abertos, né, de territórios lisos. E aí eu acho que foram essas assim as impressões gerais do texto. Tá, eu vou passar também as minhas impressões gerais, e aí, se tiver alguma questão ou outra, a gente conversa. Mas como é um texto fácil, também não tem obrigação da gente ficar esmiuçando o que não tem para conversar, né? Fácil no sentido de que não é um texto fácil, é um texto fácil, porque a gente já tem discutido os conceitos que ele apresenta já há muito tempo, né? Nós lemos aí uns 2, 3 meses já lendo os pressupostos da educação menor, e acredito que ela traz aqui, a gente tem que ver também que aonde que esse texto está circulando, né? É uma revista de matemática, ensino e cultura, então provavelmente naquele espaço, essa discussão da educação menor, ela é inovadora, né? Então, tá fazendo esse discurso circular por revistas, né? Inclusive, eu não prestei atenção nem que era uma revista matemática, só quando eu fui ler, quando eu passei o artigo para vocês, assim, pô, Silvio Galo publicou um novo texto sobre educação menor, temos que ler, ponto, né? Depois, né, o João comentou que não tinha muitas coisas novas, que não parecia ser um texto escrito pelo Galo. Aí eu falei, então tá bom, a Alexandrina, né, a minha orientadora, ela é coautora, então talvez de fato mesmo seja um texto dela e tal, trazendo alguma contribuição. Mas quando eu vi revista de matemática, daí para mim fez mais sentido, ou seja, possivelmente ela está trazendo a discussão do menor pro campo da matemática, né? Acho que essa era a intenção. Mais ou menos igual, de uma outra forma, eu fiz na minha tese para falar de educação menor na educação física, né? Tanto que ela faz uma discussão matemática aqui, né? Meados do artigo, ela vai expondo o caráter positivista da matemática clássica e como isso pode ser questionado a partir de uma ideia de minoridade, né? Então, eu até fiquei com medo, eu falei, putz, agora o texto vai desbaratar, falar de matemática aqui e não vai ter nada a ver com a gente, né? Mas, por sorte, foi só uma discussão rápida ali, para exemplificar, e logo na sequência ela trouxe
o campo, já fez a questão, né? Bom, se isso acontece na matemática, também acontece na educação física, em qualquer outra disciplina escolar, né? Então, aí, todo o primeiro trecho, ela vai fazer essa discussão do projeto neoliberal. E eu também concordo que a novidade aqui é a articulação entre educação menor e neoliberalismo, e não estava muito presente naquele livro da educação menor. Mas, e é curioso também, porque é uma discussão do neoliberalismo a partir de autores que não são deleuzianos, por exemplo, né? Então, lá na minha tese, por exemplo, eu preferi fazer essa análise social do capitalismo. A própria palavra neoliberalismo, ela já remete a um outro campo de estudos, né? Por isso que ela traz, por exemplo, para discutir o Laval, que tem um livro aqui que eu tô doido para ler, né? Justamente por causa do doutorado, eu nunca li. Também é um livro 400 páginas aí, mas é o cara que vai discutir o neoliberalismo. Claro, parece que tem uma influência Foucaultiana, mas tem uma influência da economia e da sociologia muito forte. Não sei, posso estar falando besteira aqui me arriscando. Mas percebe-se nessa discussão do neoliberalismo dela, olha, eu vou trazer aqui. Ela traz o Laval, aí ela traz um excerto do site do Ayrton Senna, daí ela faz a discussão econômica da OMC, OCDE, Banco Mundial, que é uma discussão sociológica econômica. Daí traz Foucault para falar de biopolítica, e essa Rose aqui, Rose, 1999, que eu não sei quem é, para falar de neoliberalismo, né? Mas o argumento que se apresenta, eu tenho a impressão que tem uma pegada mais sociológica. No final, vai falar das linhas de fugas a partir de Deleuze. Então, parece que é uma análise que pende mais para a questão da sociologia ou Foucault, mas a solução daí se apresenta como educação menor, numa resposta mais Deleuze-Guattariana, digamos assim. E aí, quando ela entra em educação menor, aí é quase que um resumo de tudo aquilo que a gente viu até agora, né? Inclusive, eu acho que é um bom artigo de introdução ao assunto, digamos assim, porque daí, não sei se ele é tão introdutório, não, porque ele já é pesado, já conceitualmente. Mas ela traz a discussão deleuziana da lógica do sentido para falar do simulacro. E aqui tem uma discussão interessante. Boa tarde, Elisa. Vou abrir já para você falar a sua opinião do texto, tá? É que eu me empolguei aqui. Não sei se ela está ouvindo a gente agora. Está nos ouvindo? Tô ouvindo, sim. Tá, já passo a palavra, tá? Tá bom. E aqui, essa discussão que ela faz aqui é muito boa, porque eu escutei isso pela primeira vez numa palestra do Roberto Machado, que não é só a questão de opor diferença e repetição, mas é a questão de moralizar a diferença, né? Vai além dessa ideia de pressupor uma verdade, mas ao estabelecer o modelo como a verdade, ela qualifica tudo aquilo que não é a verdade. Ou seja, quanto mais próximo da verdade, melhor. Quanto mais distante da verdade, pior. Então, não é só uma mera estabelecimento de modelos, mas é uma moralização da modelização. É o estabelecimento de uma hierarquia. Então, traz essa discussão aqui, que é uma discussão prévia à discussão da educação menor. Aquele livro, por exemplo, Educação Menor, ele começa já direto em Kafka, né, por uma literatura menor, ou seja, não traz o Deleuze solo, digamos assim, que é o Deleuze do diferença e repetição, para depois sim entrar na discussão da educação menor a partir da literatura menor, e aí traz todas as características da literatura menor, que a gente já viu bastante, né? Eu gostaria de ouvi-los depois, se for possível, se quando vocês leem esses conceitos de novo, né, vocês ficam procurando exemplos práticos e eu preciso analisar mudanças na própria didática ou modo de pensar, lutando contra
essa colonização do pensamento por uma imagem deleuziana, sabe? De repente você está falando numa outra língua, mas você está fazendo as mesmas coisas, sabe? Eu não sei, é um alerta aqui que eu fiquei pensando, que eu acho importante, assim. Porque de repente a gente corre o risco, né? Isso sempre corre o risco, de você criar uma verdadeira verdadeiro vocabulário filosófico e ficar só nesse campo argumentativo e não promover diferenças na sua pesquisa, na sua prática, na sua vida, no seu cotidiano, né? Então, assim, quando a gente tem a oportunidade de ler de novo, e de novo, e de novo, os mesmos conceitos, por exemplo, as características da literatura menor, a gente leu isso umas 4 vezes, né? A desterritorialização, a ramificação política, mas cada vez que eu tenho que fazer uma leitura nova disso, eu fico tentando pensar o agora, né? O que eu estou fazendo a partir desses conceitos. Situá-los, incorporá-los, e não meramente decorá-los, digamos assim, né? Então, bom, é uma pergunta, depois vocês respondem se vocês quiserem ou não. E aí ela gasta, né, algumas páginas para falar toda essa discussão da educação menor que nós já fizemos, e conclui também pela defesa da produção de linhas de fuga, né, da impossibilidade da solidão docente, da ramificação política, da singularização coletiva, né? Então, e aí que veio o raciocínio, né? Porque eu concordo com tudo isso, mas em que momento que nós estamos fazendo isso, né? Assim, por exemplo, será que esse grupo aqui, nesse instante, ele é uma minoridade? O que nós estamos produzindo, sabe? O que nossas leituras estão levando? Está modificando o quê? Nós estamos lutando contra o quê? Eu tenho as minhas suspeitas, as minhas apostas. Eu gostaria de ouvi-los, assim, sabe? Se vocês estão fazendo esse movimento, e se vocês enxergam esse movimento em algum momento, se vocês identificam, mesmo que momentâneo, num gesto, numa diferença do dia a dia, os efeitos dessas leituras, sabe? Eu acho que seria interessante falar um pouquinho sobre isso. Uma vez que o texto repetiu muitas coisas que nós vemos discutindo ao longo do semestre. Da minha parte era isso. Aí quem não falou ainda foi a Elisa, né? Elisa, você quer falar? Posso falar? Manda Posso bala. só fazer uma pergunta aqui, rapidinho, Claro. antes da Elisa falar? Eu não tenho muito contato com esse conceito de simulacro, ele também me chamou a atenção no texto, né? Eu sei que é alguma coisa... tem até um texto específico, Platão e o simulacro, se eu não me engano, do Deleuze. Mas ela coloca como a negação do real e como a negação da cópia. E aí eu fiquei pensando assim, o que é esse simulacro, entendeu? Eu não consegui pescar assim, Simulacro é um ambiente de simulação. A simulação, ela busca a perfeição. O que a inversão do platonismo sugere é que a simulação não busca a perfeição, mas que ela valorize a sua própria potência. Então é a potência da repetição que carrega em si a diferença. Por isso que eu estava falando da moralização da cópia. O que é a moralização da cópia? É você olhar para a cópia como algo imperfeito em relação ao original. Então é você olhar para uma ideia a partir da proximidade com que ela tem a uma raiz, a um modelo, a uma origem, a uma perfeição, a uma existência ideal. E aí você vai sempre hierarquizando, notificando, gradalizando, você vai dando, né, estabelecendo uma hierarquia, uma coordenada a partir dessa cópia perfeita a ser atingida. Sei lá, estou dando um exemplo aqui. A gente lê o texto, se a gente lê esse texto na pegada da perfeição, nós vamos querer chegar o mais próximo possível do que a autora falou. E se a gente não chegar, é porque a nossa simulação é uma simulação ruim.
enquanto que a gente pode olhar para a potência que há em outras leituras. E não olhar para uma leitura diferente como algo inferior, mas como a potência da multiplicidade do real. Então, sei lá, por isso que eu estou dizendo o risco que nós temos de ficar caindo na mesmice, sabe? Na discussão sem potência. Porque corre o risco, assim, de nós ficarmos lendo os mesmos textos, ficarmos concordando com tudo. Daqui a pouco a gente está com o mesmo pensamento que não produz nenhum efeito de diferenciação. E aí vem alguém novo aqui no grupo, sabe, que nunca leu e leu esse texto pela primeira vez. Pô, nós estamos 1 ano lendo Educação Menor. Aí vem essa pessoa, lê o livro, pela primeira vez ela lê esse texto. Aí ela vem com umas ideias bem diferentes da gente, muito diferentes. Aí o que a gente faz? Não, mas peraí, essa pessoa ela não sabe o que ela está falando, né? Então essa é a cópia imperfeita. Essa é a moralização do simulacro. Então no platonismo, o simulacro é a cópia imperfeita. Na inversão do platonismo deleuziano, cada simulacro possui um potencial por si, né? Possui o seu próprio poder de algo novo, né? Não sei se eu fui claro, né? Sim, para mim foi. Essa discussão, qualquer dia a gente vai ter que encarar, talvez não no âmbito do PIBIC, porque acho que no propósito aqui não é ficar lendo filosofia hardcore, mas assim, ver aplicações na educação, mas em algum momento a gente vai ter que ler diferença e repetição, né? Ou o famigerado Deleuze solo, que eu acho ainda muito mais difícil que o Deleuze junto com o Guattari. Pelo menos para mim é muito mais difícil ler. Já tentei ler diferença e repetição, lógica do sentido, e é um sofrimento assim absurdo, né? Agora sim, Elisa, por favor, estamos aguardando a sua fala sobre o texto. Certo. A princípio, né, eu li o texto e eu pensei que tivesse sido só a Alexandrina que escreveu o texto, porque ela cita bastante o Galo e tal. Mas aí, vendo a live lá que o Galo participou, de anarquismo e tal, educação, ele usou falas muito parecidas como do texto. Me chamou muita atenção. Principalmente a ideia, e ele vem repetindo isso de vários momentos que eu já acompanhei ele, como lá no Soma também, ele repete muito isso, de que da educação menor enquanto dispositivo de educação, de produzir outros espaços, ele sempre repete isso. E aí, quando ele entra em anarquismo, ele fala de atacar com alegria e tal, né? Que os fascistas odeiam a alegria. Então, é um texto que é bem animador para mim, que estou no espaço da escola, eu estou lá na creche, e eu me vejo, assim, quando eu vou fazer alguma ação com as crianças, pensando muito em tudo isso que eu leio, de como que eu vou agir, mesmo com eles que têm menos de 3 anos, para produzir alguma diferença, né? Não ser uma ditadora para eles. E pensei também que foi ótimo a gente ter lido aquele de heterotopia, porque senão a gente também não ia entender o objetivo, eu pelo menos não ia entender o objetivo desse texto, e eu penso que é um texto resumão mesmo, assim, muito bem escrito. Adorei a ideia que eles trazem lá no começo, da partitura de música, e compara com o balé, que é uma coisa certinha. E aí depois traz que a ideia é eles criarem outras músicas, né? Eu achei incrível essa jogada que ela fez, que eles fizeram, né? Aparece muito a palavra experiência, e é o que eu, pelo menos antes de entrar na quarentena, era o que eu estava tentando vivenciar com as crianças, promover experiências, tentar fugir ao máximo da rotina lá da creche. Deixa eu ver. Eu marquei aqui que eu gostei muito. Aqui, ó. Na página... Ai, o meu tá apagado, eu imprimi aqui, mas tá meio apagado. Deixa eu ver. É logo a primeira na introdução, que eu gostei muito, que é essa parte da música, o que almejamos é a produção de modos outros de pensar. Aí eu
parei para pensar o seguinte, que o que eles estão propondo não é como um modelo maior, assim, escolas que sejam iguais, produzindo a diferença, mas que dentro da própria escola, cada professor produz a sua diferença. Porque se a gente fizer tudo igual, vira um modelo. Isso que eu entendi dela escrevendo aqui. O que almejamos é a produção de modos outros de pensar, e organizar a instituição escolar é romper com a música clássica estruturada para experienciarmos o jazz, a mistura de tradições, de valores, a diferença, o improviso. Então, eu acho que assim, respondendo aquela pergunta que você fez para a gente, eu acho que toda vez que a gente achar que está muito certinho lá na escola, é tentar buscar uma zona de não conforto, assim. Principalmente para quem está lá na prática. Tipo, eu amo quando as crianças estão todas sentadas vendo a história. Daí o que a gente faz? A gente tenta propor outras maneiras de contar a história, que eles andem pela sala, ou a gente joga objetos. Pode não ser muito, mas toda vez que eu estou assim na minha zona de conforto, eu procuro promover uma bagunça, assim, até eu entender mais sobre essas leituras. No mais, eu achei que ela... eu adorei também quando ela cita o mito de Sísifo, porque eu tinha escutado um podcast do Razão Inadequada, que eles falam. Eu falei, nossa, gente, que legal, a gente vê uma coisa aqui, aí vê uma live ali, sei lá, esse momento que é de live, né? Vê um texto aqui, de repente ela cita aqui no texto, e o que eu não tinha entendido lá naquele podcast, para mim ficou claro aqui quando ela faz esse paralelo de rolar a pedra, né? De subir a pedra e rolar. E como que foge desse absurdo, né? Eu acho que no mais é isso, as minhas impressões do texto. Daí, se vocês quiserem ir falando. Eu queria destacar duas coisas na sua fala. A primeira é uma pergunta que eu fiz antes de você entrar, se está tendo esse movimento de ler o texto e buscar mudar alguma coisa, sabe? A maneira como pensa, a prática pedagógica, o cotidiano da vida. E aí você respondeu, eu acho isso aí muito, muito importante, sabe? Porque senão a gente está fazendo o quê, né? A gente está... Não que não tenha todo um outro lado burocrático de fazer circular texto, que também não seja importante, né? Por exemplo, eu imagino que esse texto aqui, ela, né, eu estava dizendo, ela colocou para circular no âmbito da matemática, tá? E quem é professor de universidade pública tem ainda metas a cumprir, assim, né? Tem que publicar X artigos, né? Então, a gente sabe que existe todo esse fazer que não necessariamente é revolucionário, mas eu acho que pelo menos tem que estar à espreita, né? Até para ser coerente com o que a gente está estudando, é nessa repetição das leituras, mas à espreita de alguma coisa modificar, sabe? Me modificar, né? Porque eu acho que é impossível você modificar a prática pedagógica sem se modificar também, né? Eu acho que existe um si docente, né? A gente fala, tem que escrever um artigo sobre esse si docente aí, não sei se alguém já falou sobre isso, mas eu acho que é impossível um si docente que não passe pelo si self, né? Porque, pela nossa subjetividade. Eu não vejo como ser um professor libertário e ser uma pessoa extremamente autoritária. Ainda que sejam âmbitos discursivos com suas distinções, com as suas propriedades, com seus agenciamentos, etc. Aí seja lá qual lente teórica a gente utilizar, mas algum atravessamento tem, né? Porque é a mesma singularidade, é a mesma pessoa. Então, é impossível que uma coisa não esteja atravessada na outra, tá? Então, essa resposta você já deu, já. Depois queria ouvir da Monique e do João. Eu já antecipo a minha assim, né? Você sabe que minha fala sempre vai nesse sentido, né? O tempo todo eu tô falando, tá bom, foi legal esse texto, mas e aí? O que ele me fez pensar de diferente? O que eu vou mudar na minha vida depois que eu entendi esse texto? E não são necessariamente grandes revoluções, né? Nem precisa provocar impactos tão grandes, mas pelo menos fazer pensar alguma coisinha, movimentar, colocar essa subjetividade para circular, não deixar virar uma zona neutra ali, não pensada, entrar no modo automático.
Você E a sabe, segunda... Pode falar, desculpa. você sabe que essas leituras também me colocou assim num... que eu fiquei dias pensando, muito dividida, porque por 7 anos eu estou esperando esse concurso que abriu. Nem sei se vai ter, mas abriu, né? E aí eu sempre pensei, quando eu abrir, eu vou comprar tudo, vou estudar pra Como que caramba, não? vou ser a primeira. Ah, não sei, às vezes é para arrecadar dinheiro, né, João? Calma aí, pode dar uma atrasada. Daí, o que que eu pensei comigo? Eu vou comprar toda a literatura, vou me matar de estudar e, tipo, nunca pensei em dividir com os outros, em fazer nada disso. E aí foi chegando os livros, eu falei, mano, eu tô lendo um monte de coisa de não competição, disso, daquilo, e eu tô aqui com livro, eu tenho certeza que tem 500 nego que tá sem o dinheiro para comprar lá. E aí foi uma linha assim que eu falei, eu preciso começar a praticar mesmo tudo isso que eu leio, porque se a vaga tiver que ser minha, ela vai ser, se não for também em algum outro momento eu consigo. Então foi assim, não é que a gente é super boazinha, né? Mas a gente tenta praticar um pouco do que a gente lê. E eu acho muito válido. Para mim, isso aí é uma linha de fuga do capitalismo total. É uma total linha de fuga de uma subjetividade não competitiva. É claro que senão você não pode morrer de fome também, né? Você tem suas contas para pagar, você tem seus sonhos para realizar. Mas eu acho que é bem por aí mesmo, assim. O que tiver que ser, será, vou dar o meu melhor e vou escapar dessa subjetividade competitiva. Até porque quem está completamente imerso nessa subjetividade não passa no concurso, né? Porque essa pessoa está tão imersa num outro mundo que ela vai ser chamada para o concurso só por causa do salário. E aí ela não tem é muito difícil para alguém, eu não acho impossível. Tem gente que tem memória fotográfica aí, sei lá, uma capacidade de abstração boa para decorar as coisas. Mas eu acho muito difícil alguém que não entende os conceitos que os autores estão falando ir bem num concurso, sabe? Eu acho muito difícil alguém com uma subjetividade extremamente competitiva. Essa é a ironia do concurso, né? Ele é uma competição, mas ele vai e faz uma competição em cima de conceitos que pregam uma educação não competitiva, né? Porque você pega os autores lá, eles caminham um pouco nessa direção, mesmo que não seja uma crítica direta ao capitalismo, mas eles pensam a educação, imagina, o livro do Paulo Freire, por exemplo, que vai cair para quem é pedagogo, né? Então, e outros, o Edgar Morin também está lá, etc. São pessoas que não são críticas ácidas diretamente do capitalismo, mas são críticas de uma educação individualista, liberal, competitiva, né? E como é que a pessoa entende esses conceitos e vai bem no concurso se ela é esse tipo de, se ela não é uma pessoa crítica a esses modelos de existência? Então, eu diria que é muito legal isso, e inclusive não acho que diminui as suas chances de ser aprovado. Ao contrário, eu acho que mostra segurança e aumenta as possibilidades. Não sei. Posso estar sendo romântico aqui, mas é como eu vejo também. A outra coisa que eu queria destacar na sua fala é que um pouco antes de você entrar, nós também conversamos que o texto tem a cara da minha orientadora, né? Apesar que, assim, o Galo assinou é porque ele concorda com tudo que está aqui. Então, assim, realmente, nas últimas lives ele tem falado bastante em biopolítica, né? Em heterotopia, mas, assim, a Alexandrina, o Galo e o pessoal do Fala ali, o Transversal, eles estão sempre juntos, sabe? Então não dá para dizer o que é um, o que é do outro. É a mesma coisa que você vê falar mapeamento, ressignificação na boca do Pedro, do Marcos. Você não sabe dizer bem, né, do pessoal ali da Nina, etc., do pessoal do GPF. Teve um ou outro que criou o conceito ali na hora de fazer o livro, né? O Marcos e o Mário criaram algumas coisas, mas aí já começa a se tornar um pensamento comum de todos eles, né? Então, só complementando, não que eu discordo, eu concordo com você, mas é que eu convivi um pouquinho com o pessoal ali do Fala e do Transversal, e eles estão muito próximos na questão da heterotopia, das linhas de fuga, da educação menor. Então, eles não explicitam o modelo como o GPF faz, mas algumas palavras estão sempre por ali, assim, né? Alguns conceitos, eles têm uma presença muito forte ali. E eu acho que esse texto da Alexandrina e do Galo faz um resumo disso tudo, né? Bom, daí eu tenho uma pergunta para o Paulo e para a Monique. Respondam aí para a gente. Responde aí, Paulo. Desculpa, João e Monique. Roubando para o fim já, palavras finais também. Vamos lá, vai lá, Monique. Quer começar?
Pode ser, começa assim. Bom, então a pergunta que você fez, né? O que essas leituras refletem em eu quanto pessoa, quanto um ser social e tudo mais. Bom, eu estava aqui pensando, dizer de duas maneiras. Como no início, quando demos o start para ler Educação Menor, juro para você, e acredito que você percebeu que eu falei, nossa, não é isso que eu quero estudar. Não é, não é. Eu não tive essa conexão. E daí eu fiquei ali, tentei destravar, mas logo no início não foi. E daí foi quando eu decidi, falei, não, vou ler outras coisas, vou fazer outras coisas, porque tô travada aqui, não vai, não consigo entender isso aí. Aí eu fui, li outras coisas e depois retornei. Falei, nossa, é difícil, mas eu acredito que dá para compreender o que está querendo ser dito. E através disso eu comecei a fazer a retroalimentação de transformar isso para minha vida. Como que eu vou agir com aquilo que eu estou lendo. E daí eu faço sempre essas duas mãos. Porém, o primeiro momento que eu leio assim, a mudança está em mim. Depois que tem essa mudança, que eu entendo eu quanto um ser social, aí sim eu faço reflexo na educação. Logo no começo eu tinha uma dificuldade em entender esses dois viés. Porém, agora, ainda mais na quarentena, que dá um tempo maior de reflexão, que eu tenho um contato maior com a minha mãe, eu consigo conversar com ela sobre essa questão prática da escola e consigo, sim, elencar os pontos e ir pensando nas estratégias, até converso com ela, falo, nossa, dessa maneira, o que você acha? E tento ir articulando esses dois. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu sempre busco fazer leituras diferentes para que eu não entre no mecanismo do simulacro, né, que você falou, dessa perfeição. Então, eu, às vezes, fujo, leio algo completamente... Quem acompanha o meu Instagram vê as leituras doidas, às vezes, que eu posto lá, que eu tô lendo. Eu tento fugir para que eu não entre nessa caixinha e comece a colocar isso aqui, tem que ser exatamente como a teoria está dizendo, e tento fazer essas fugas para não ter essa fixação. Bem interessante. Procurar outras leituras é um passo importante. Eu lembro quando o João sugeriu que nós lêssemos Olavo de Carvalho, por exemplo. Ah, pronto. Você achou que não ia ter isso nunca em registro, né, João? Agora tá gravado. O João chegou assim, não, porque eu acho legal a gente começar a ler uns negócios conservador para saber o que é e tal. Tem um autor bom aí chamado Olavo de Carvalho, eu queria conhecer mais sobre ele. Filósofo aí, né? Eu falei, nossa, João, vai pesquisar quem é, vai, João. Faz o quê? Uns 3 anos isso, 4 anos. Foi antes de toda essa explosão aí e tal. Por aí. Mas eu já sabia quem era a figura. Tava começando o GPF, acho, sei lá. Foi isso mesmo. Agora só falta esse vídeo pegar 600 visualizações, né? Para todo mundo ficar sabendo. Alguém recortar só esse trechinho assim. É outro João, hein? Não sou eu, não era eu. Queremos ouvi-lo. Bom, eu queria dizer, primeiramente, que eu achei absolutamente genial essa frase da Elisa, né? Quando ela fala assim, às vezes eu tô na minha zona de conforto, tô lendo uma história, tô vendo que tá dando tudo certo, e aí eu faço uma bagunça. E aí ela comentou assim, pode não ser muito, mas é alguma coisa que eu faço, assim. E eu achei assim, isso de uma potencialidade de análise aqui em relação a isso que a gente está lendo aqui absurda, né? Porque essa ideia de pode não ser muito, mas é alguma coisa que eu estou produzindo ali, que eu estou fazendo e que eu achei que foi necessário aquele momento e eu fiz, sabe? E aí eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está lendo e também tem muito a ver com o que eu venho pensando, assim. E aí eu achei legal também quando você fala, quando o Rubão fala sobre o objetivo do grupo, assim, né? Então, em relação a que nós estamos lendo isso, em relação a que nós estamos discutindo e, entre aspas, lutando, assim, né? E também é muito interessante quando você vê que não se chega a uma conclusão, né? Então, só de não se chegar a uma conclusão já é um indício interessante, né? Então,
aparentemente não se tem um objetivo em comum a todos, né, e todas. Então, aparentemente, cada um está fazendo essa transposição, né, para o campo em que atua, que lê, ou simplesmente está participando porque é feliz em participar, né, da sua própria maneira, de uma maneira diferente. E aí eu acho interessante até que a gente possa investir nesse pensamento, né. Em relação a como isso vem mudando, assim, eu acho que na minha vida, não enquanto esse si docente aí, eu acho que muda completamente, assim, mas focando um pouco na questão mais da escola, assim, do que eu venho fazendo, né? Eu acho que eu venho, enquanto professor, assim, bastante atormentado, sabe? No sentido de que eu venho lendo isso, e quanto mais eu leio, mais eu me afasto de uma concepção curricular específica, né? Então, o que eu quero dizer? Tanto seja, sei lá, uma concepção tradicional, uma concepção crítica, ou mesmo a concepção do currículo cultural, assim, não porque eu ache ruim, ou, sei lá, mais especificamente o currículo cultural, assim, né, que faz parte da minha formação, pelo menos, daquilo que a gente discute, né, tudo aquilo que a gente entende por educação física pós-crítica, né, não porque eu ache ruim, porque eu discorde, ou porque eu não acho legal, né, ou não acho que ele tem um potencial de mudança, de transformação, mas, mas que ao ler isso, né, eu tenho pensado e venho tentando colocar isso em prática, assim, de um pensamento que não se encaixa dentro de currículos específicos, né, mas que pensa a partir das linhas, né, e até por isso eu fiz aquela sugestão de nós lermos o Amorim. Eu acho interessante que a gente entre mais em contato com a Coraza, né, porque são autores que parece que vão subsidiar um pouco esse pensamento, assim, e talvez me tirem um pouco dessa agonia, assim, no sentido de que o que eu estou fazendo é muito em relação a isso que eu estou lendo e o que eu estou falando, entende? Sobre as linhas, sobre os espaços vazios, só que ao mesmo tempo a gente não tem nenhuma, até o momento, assim, nenhuma base específica que fale sobre isso, né? Que te dê um apoio para falar sobre isso. E aí talvez eu venha criando na minha potencialidade máxima, né? E que ao mesmo tempo traz uma insegurança tremenda, assim, né? Assim, mas afinal, o que eu estou fazendo? O que eu estou produzindo? Então, e aí eu me vejo também nessa fala da Elisa, né? Então, assim, eu não estou produzindo muito, mas o que eu estou produzindo é a partir dessa perspectiva que eu estou lendo e dessa forma como eu estou pensando a educação agora, né? Então, eu acho que tem essa... É isso que eu estou produzindo em relação a esses textos que eu estou lendo e que estou trazendo para minha prática, assim. Eu acho que de mais fundamental, assim, uma recusa em trabalhar e pensar dentro de uma perspectiva curricular específica, assim. Eu acho que, por enquanto, vem sendo o que está mais me fazendo pensar, me trazendo para dentro dessa discussão, né? E aí a questão das linhas, do espaço vazio, e aí como ela coloca aqui dos territórios abertos, que eu achei muito interessante, são coisas que vão compondo aí com com essa trajetória. Ô, João, eu acho que isso aí é a expressão do menor, né? Assim, quando você diz assim, o que falta é uma base, eu não diria que falta essa base, eu diria que é esse o movimento mesmo. Se tiver uma base, aí tem um modelo, né? Por exemplo, o currículo cultural serve como uma base, mas ele é um modelinho. Então ele traz uma segurança. Às vezes, assim, a pessoa nem aplica tão bem o currículo cultural, sabe? Fez o curso lá, nem leu o livro direito, mas ela tem a segurança. Eu estou fazendo o currículo cultural. Por quê? Porque eu mapeei, e aí eu fiz a vivência, aí fui para ressignificação, ampliação, aprofundamento e registro e avaliação. É claro que eu sei que não é isso que ele prega, não são etapas. Mas muitos entendem isso como etapa,
entende bem o básico do procedimento, né? Ou seja, copia o modelinho e a pessoa está segura. E nem leitura ela tem assim profunda, e ela tem segurança. Agora, veja bem, você já está dando aula há alguns meses, você tem leitura já há alguns anos. Se o que a gente lê está coerente com o que a gente acredita, esse sentimento de insegurança, ele nunca vai deixar de existir. Porque você vai estar sempre produzindo o menor, ou pelo menos tensionando, né, procurando produção do menor, dado um contexto que é imanente, dado as leituras do momento, dado o seu processo de subjetividade e os contextos de agenciamento. Então, eu diria que, perceba, Amorim, não posso falar pela Coraza, porque eu li muito pouco, mas o próprio Galo, eles não trazem currículos prontos, percebe? Educação menor não é um currículo. Educação menor é um projeto de minoração curricular, seja ele qual for. Então, se você chegar com uma base, ainda que seja uma base aberta, você já não está no movimento de minoração, eu diria. Nada errado partir de uma base para minorá-la, também não é esse o problema, eu diria. Mas, na perspectiva que a gente vem estudando, essa base nunca vai existir, né? Então, daí a importância de você estar refletindo todo dia sobre o que você está fazendo, né? E lutar contra o sentimento de querer que as outras pessoas façam igual, sabe? Tipo assim, precisar do discurso do outro para me validar, ou se achar tão genial que querer que as outras pessoas façam igual que a gente faz. Acho que são os dois riscos, sabe? De você buscar validação externa daquilo que você faz, daí a ideia da segurança, ou de você achar que aquilo que você faz é tão bom que todo mundo deveria fazer também. E aí você cria um modelo. Acho que são riscos, né? Então, concordando totalmente com a sua fala, eu só complementaria dizendo que esse sentimento de estar em processo, o ideal é que ele não passe nunca. O ideal é que você nunca saiba o que você está fazendo. Que você nunca tenha certeza do que você está fazendo. Não sei. Eu acho que se continuar assim é bom. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Da minha parte era isso. Eu não. Monique? Eu não também. Elisa? Tudo bem por aqui? Oh, rapidinho, Elisa. Oi. Você tenta colocar o currículo cultural em prática, assim? Alguma coisa nesse sentido? Então, lá na creche ainda não consegui ver muitas possibilidades, mas Você não trabalha com educação? Ou trabalho? Não. Não, o meu É verdade. Eles têm 1 ano, mas eu trago, tipo, histórias que são do mesmo tema. Se eu vou falar, sei lá, da cultura africana, eu trago a semana inteira histórias da cultura africana, algumas músicas. É isso. Ainda não sei como fazer isso. É isso. Tudo bem. Então, pessoas, eu concordo com o João, a gente tem que ler mais a Coraza e o Amorim. Eu diria que o Mossi também. Mas a proposta para esse terminozinho de férias é a gente ler os textos dos nossos colegas, né, que estão próximos da gente. Porque eu acho que é um debate que a gente tem que estar acompanhando também. Então, o Leonardo publicou artigo, o Flávio, o Pedro, a Glória, a Adriana. Então, até as férias, eu vou colocar esses textos para circular entre a gente. Só que, para o segundo semestre, vocês podem ir pensando em sugestões, né? Metade de junho e julho é férias, voltamos só em agosto daí. Então, vocês podem ir pensando em sugestões, ideias, o que vocês gostariam de ler, tá? E vale tudo, né? Cada um pode puxar a sardinha para o seu lado. Se a Monique falar assim, quero ler sobre o feminismo, por exemplo, daí a gente vai tentar leituras ou alternar as leituras para contemplar os objetivos, ou leituras transversais, né, que cortem todos os temas sugeridos, tá bom? Então, vocês podem entrar nesse movimento de ir pensando sugestões para o segundo semestre. Combinado? Muito obrigado por hoje, foi muito
agradável, como sempre. Um abraço. Tchau, tchau.